você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. Como você sabe, o Congresso Nacional aprovou o PLN 4 e reconstituiu mais de 19 bilhões e 700 milhões de reais ao orçamento público. Com isso, vai ser possível agora concluir a execução do Plano Safra 2020-2021 e também lançar o novo Plano Safra 2021-2022. Para falar sobre este assunto, nós convidamos para o programa de hoje o deputado Sérgio Souza, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Leandro. É um prazer estar aqui mais uma vez no AgroMais, esse canal que leva a informação em tempo real e a informação verdadeira à sociedade brasileira, principalmente à sociedade que produz alimentos nesse país. Maravilha, deputado. Muito obrigado pelas suas palavras. Mas, deputado, reconstituído o orçamento, agora abre-se então a possibilidade, como eu falei agora há pouco na abertura, de concluir aí a equalização dos juros do Plano Safra antigo, algo que já começava a assustar alguns produtores, e inclusive permitindo a projeção do próximo Plano Safra. Os senhores já estão naturalmente em contato com o Ministério da Economia. Qual a perspectiva, qual a previsão que o senhor imagina que logo esse novo plano será lançado? E se, a partir do momento que foi aprovado o plano lá no Congresso Nacional, as instituições financeiras retomaram os empréstimos dos contratos já antigos? Ô, Leandro, assim, né? Nós estamos atrasados. Atrasados não por culpa do governo, mas sim por culpa do próprio parlamento. O governo encaminhou no final do ano passado, na verdade em meados do ano passado, a Lei Orçamentária Anual, PELOA, e o parlamento não votou no exercício de 2020 o orçamento para valer em 2021. Acabamos votando isso no mês de março no Congresso Nacional e votou-se com algumas alterações promovidas pelo parlamento. E precisou aí ser recompostos alguns recursos. O governo editou um PLN, o PLN 4, e ali recompôs todos os recursos necessários para o PRONAF, para o PRONAMP, também para a equalização de juros do seguro rural. E aprovado na semana passada esse PLN, na última quarta-feira, ainda não foi sancionado, então pende de sanção. Mas não se restringe ao PLN a questão dos recursos necessários para o Plano Safra. Quem define esses recursos é o Ministério da Economia. Nós tivemos o ano passado aprovado no orçamento 11 bilhões de reais para o Plano Safra 2021 e depois se conseguiu mais 500 milhões durante a aplicação desse Plano Safra. No entanto, este volume de recursos ele é insuficiente hoje. Não insuficiente porque a comunidade que produz alimentos nesse país tem a necessidade de tomar mais recursos. Tem sim, mas ele é insuficiente porque houve aí uma inflação, um aumento de custo de produção considerável, chegando em alguns casos a quase 50%, como é o caso dos fertilizantes, inclusive máquinas agrícolas. E agora, com o mesmo volume de recurso, você não consegue adquirir a mesma quantidade de insumos e comprar a mesma quantidade de máquinas. Nós precisamos um pouco mais de recursos. E essa negociação que a ministra Tereza Cristina está fazendo junto com o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, e a Frente Parlamentar Agropecuária tem apoiado e atuado nos bastidores também nesse sentido. Nós precisamos ir para mais de 15 bilhões de reais para a equalização dos juros, para garantir o mesmo volume, lógico, maior volume de recursos, mas para que venha comprar o mesmo que comprou o Plano Safra anterior. É a nossa meta. Agora, o Ministério da Economia, uma vez disponibilizando este valor ao Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura está com tudo pronto para lançar o Plano Safra aí nas próximas semanas. Inclusive, a ministra Tereza Cristina, na semana passada, enquanto participava aí de um painel, ela disse que o plano ele será mais verde do que nunca. O senhor tem informações sobre isso? O que a gente pode adiantar sobre essas palavras do que disse a ministra Tereza Cristina, deputado? Olha, dentro do Plano Safra, você tem ali uma linha de recursos que nós chamamos de agricultura de baixo carbono, a ABC, né? E essa agricultura de baixo carbono, ela busca
você transformar áreas degradadas de pastagem em áreas ainda de pastagem com maior produtividade, ou conversão dessas áreas em áreas de produção de grãos, ou atividade agro-silvo-pastoril, né? Então, nos parece que nós teremos um volume de recursos substanciais nesta linha de crédito para recuperarmos áreas degradadas. O Brasil hoje tem aí em torno de 30% do seu território utilizado para a produção de alimentos, sendo 22% para a pecuária, 8%, mais ou menos, ali próximo a 8%, para florestas plantadas, e nós somos um gigante produtor de florestas, e grãos. Grãos, nós temos aí em torno de 7% do território nacional utilizado para grãos, e nós sabemos que precisamos de mais áreas para grãos, mas podemos buscar essas áreas dentro das áreas de pastagens. No entanto, precisamos de recursos aí para financiar, para bancar a recuperação dessas áreas. Talvez seja aí que a ministra Tereza Cristina está dizendo que nós teremos um plano safra mais verde do que os demais. Quer dizer, e há também, digamos assim, a antena do governo sintonizando a necessidade de fazer um investimento nesta questão da produção de alimentos com a questão da recuperação dos solos e preservação ambiental com o menor índice de emissão aí de gases do efeito estufa. Nesse sentido, o senhor entende que o governo, de fato, ele caminha, ele dá o passo correto ao apontar esse caminho para o produtor rural também como uma alternativa importante de sinalização, o que o produtor já faz dentro da fazenda, na questão, aquele produtor, claro, que é comprometido com a produção de alimento correto, que faz as coisas de maneira correta, como tem que ser, que é a imensa maioria do produtor rural. Nesse sentido, o estímulo do governo, quando fala neste caminho, o senhor acredita que ele aponta, de fato, os próximos passos da agropecuária brasileira? Leandro, não tem nenhuma dúvida, né? O produtor rural ele já está conscientizado há muito tempo. O produtor rural do século passado, ele é muito diferente de hoje, inclusive aqueles que viveram os momentos aí do desbravamento desse Brasil afora no século passado. Nós temos um produtor rural hoje que ele sabe da importância de ter água na sua propriedade, a importância de ter um solo bem conservado, sem erosão, ele faz a conservação do solo, ele usa o plantio direto como a forma principal de cultivar grãos, ele sabe da necessidade da preservação ambiental, ele tem uma lei, e nós temos no Brasil uma lei que é o Código Florestal, que é a mais restritiva do planeta, chegando a 80%, dependendo do bioma, como o da Amazônia, a obrigação do produtor rural em preservar a floresta em pé. Lógico, isso dentro da sua área, de sua propriedade. Nós temos aí também terras do governo, terras de índios e assim por diante, que a preservação é de 100%. Isso faz com que o Brasil, além de ser um gigante produtor de alimento, é um gigante produtor de riquezas ambientais. É aquele que mantém a floresta, aquele que menos emite gases de efeito estufa, e é um país que estamos aí para ser, em 10 anos, o maior produtor de alimentos do planeta. E são ações como esta, do governo, que nos ajudam e muito, não só na questão do Plano Safra, vamos falar daqui a pouco sobre regularização fundiária e podemos dizer o porquê da importância dessa lei. Eu quero voltar um pouquinho depois sobre essa questão do dinheiro, que eu acho que é importante também a gente falar sobre o seguro, que é um instrumento importante também, que traz segurança para o produtor fazer o investimento necessário. Mas antes disso, só para pegar um gancho do que o senhor acabou de falar, o projeto do pagamento de serviços ambientais, ele também foi aprovado no Congresso Nacional e eu acho que ele também vem como um suporte nessa questão aí de incentivar o produtor a também olhar a proteção do meio ambiente como um instrumento importante da sua própria capacidade de produção, né? Você veja, o Congresso dá uma mensagem global maravilhosa, né? Nós criamos no Brasil uma lei que cria um mecanismo de compensação àqueles que vão manter a floresta em pé. Aquele que tem excedente de vegetação na sua propriedade, que pode suprimi-la de acordo com a lei, pode não vir a fazer, tendo em vista que ele tem uma outra renda que permite e que banca ele deixar a floresta em pé. O PSA, que é o Programa de Serviços Ambientais, que foi sancionado com vetos no início desse ano,
e os vetos que foram opostos por recomendação de uma parte do governo, a maioria recomendava a sanção, mas com medo de lei da responsabilidade, crime de responsabilidade, o presidente vetou naquilo que dizia que haveria renúncia de receita. Primeiro que não há renúncia de receita, porque nem existe receita, né? Nós estamos aí criando uma nova forma de receita. Lógico que se não houver incentivos necessários e não for atrativo, o cidadão brasileiro, pensando na sua parte econômica de subsistência, ele vai buscar o mais vantajoso. E nós queríamos tornar o PSA vantajoso. Inclusive, derrubamos esses vetos na semana passada, em acordo com o próprio governo, e agora vai a regulamentação, esse programa de serviços ambientais. E eu não tenho nenhuma dúvida, por mais que seja embrionário, e os recursos ainda são pequenos, mas que no futuro a legislação global, no sentido de haver mitigação e compensação de danos ambientais, vai incentivar em muito os proprietários rurais do Brasil a manter as suas áreas com florestas em pé, florestas nativas, e receber compensação pecuniária em valor por isso. Aliás, sobre isso, sobre instrumentos, deputado, sobre questão financeira, um outro também que foi criado esse ano no Congresso Nacional, que são os FIAGROS, os fundos de investimento do setor agropecuário, e que, se eu não estiver enganado, um dos argumentos, inclusive, para o veto também foi em relação a essa questão da renúncia de receita, no que diz respeito à cobrança do imposto de renda sobre a aplicação, sobre os rendimentos, se não me engano, sobre o ganho de capital. Se eu não estiver enganado, eu acho que era isso mesmo. Eu lhe pergunto sobre este instrumento também, quer dizer, o Congresso tem criado essas possibilidades para o setor rural diminuir, inclusive, a dependência que tem dos financiamentos oficiais. Esses instrumentos, eles são bem depurados, eles são bem aceitos, eles são bem conhecidos pelo setor rural? Leandro, primeiro que a gente deve explicar aqui ao nosso telespectador o volume de recursos necessário para financiar a agropecuária brasileira. Só o valor bruto da produção agropecuária do último ano fechou em R$ 1 trilhão. Só o valor bruto, sem colocar toda a parte acessória, máquinas, logística, transporte, insumos, aí vai embora, né? Que aí vai muito além disso, tanto que nós já somos aí 25% do PIB brasileiro, sem colocar dentro dessa conta tudo aquilo que não está diretamente ligado, mas que é acessório. Fábrica de caminhões, de navios, a logística, as empresas da indústria do agro e assim por diante. Quando nós colocarmos tudo isso num pacote só, 50% do PIB brasileiro é agro, ou ligado direto ou indiretamente ao agro, e 50% do emprego brasileiro. Então você veja, e nós temos que olhar e pensar assim, a nossa vocação principal é agro. No entanto, o Plano Safra, ele consegue financiar em torno de uns 30% disso. E como é que o produtor rural consegue com os outros 70%? Recursos próprios, autofinanciamento, tem uma boa parte nisso, as tradings entram no mercado e elas financiam o produtor rural, elas estão principalmente nas grandes propriedades, na região centro-oeste, norte deste país, lógico, no sul também, as cooperativas, e aqui no sul, fortemente as cooperativas entram nesse custeio, às vezes fazem equivalência produto, né? Você dá o insumo e recebe em produção lá na frente, fazendo contrato nesse sentido, e ainda assim nós sabemos que nos próximos 10 anos podemos dobrar a nossa necessidade de crédito e dobrar o valor bruto da produção agropecuária. E de onde é que vai sair todo esse dinheiro? O governo federal, através das equalizações de juros e nos seus planos safra, não vão suportar. Cada vez mais o plano safra vai ser para médios e pequenos produtores, cada vez menos recursos para os grandes, para os investimentos em grandes cooperativas, em programas como o de armazenagem e assim por diante. Agora, nós precisamos buscar uma outra alternativa. E a criação do FIAGRO foi essa ideia inteligente de alguns parceiros de dentro do Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar Agropecuária, um projeto apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim, relatado na Câmara pelo deputado Cristino Áureo e no Senado pelo senador Fávaro. É fantástico. Nós conseguimos criar uma lei que, dentro da legislação de fundo de investimentos, principalmente
um híbrido do que nós temos hoje, que é o fundo imobiliário, né? Que é aquele que financia o setor da construção civil hoje no Brasil, e criando um mecanismo que vai ter ali à disposição do produtor rural ou daquele que tem uma propriedade no interior desse país e mora num grande centro e não consegue desenvolvê-la, até mesmo porque não tem vocação e está lá abandonada, degradada, vai poder colocar isso dentro de um fundo de investimento do agro e tornar essa propriedade produtiva, agregando valor à sua propriedade, ao seu patrimônio e ajudando o Brasil a cumprir as suas metas aí de produção de alimentos. É um novo mecanismo de financiamento do agro e é algo assim que garante exclusividade na totalidade de controle nacional dos brasileiros e não abre para mercado estrangeiro de forma alguma, não vende terras, você faz aí uma espécie de arrendamento de forma indireta para aqueles que querem tocar a terra. Hoje nós temos um percentual assim significativo, quase 30% de toda a área plantada no Brasil é arrendamentos. Então, é até uma outra forma de nós promovermos essa difusão de crédito no meio agrícola para que a gente venha atingir aí nos próximos anos as nossas metas de garantia à segurança alimentar do Brasil e do estrangeiro, é claro. Até porque a aquisição de terras por estrangeiros, por enquanto, é um assunto que está sendo debatido lá no Congresso Nacional, por enquanto ainda é proibido, né, deputado? Ainda não está regulamentada essa questão. O senhor é a favor desse tema? Leandro, não, eu tenho a minha posição muito própria a respeito disso e internamente eu manifesto isso dentro da Frente Parlamentar Agropecuária, com os meus colegas. Sempre digo, ó, esse é um assunto que tem que se aprofundar ainda mais, temos que tomar muito cuidado com esse assunto. Nós sabemos que tem aí fundos gigantescos no planeta que já compraram todas as indústrias de fertilizantes, de insumos agropecuários, de sementes, que tem as tradings, que tem navios, que tem portos, que estão comprando as cerealistas no Brasil, e nós precisamos tomar muito cuidado com relação a essa questão de terras para estrangeiros. Não é proibido no Brasil. No Brasil é permitido a venda de terras para estrangeiros, sempre foi permitido, temos uma lei nesse sentido. O que não é permitido é para CNPJ, é para pessoa jurídica. E é aí que entra essa discussão no parlamento que está ainda se amadurecendo. Mas o FIAGRO não tem nada a ver com isso. O FIAGRO é uma forma de financiamento, é forma de entrar dinheiro dentro do Brasil. Por exemplo, nós temos as nossas rodovias e ferrovias que estão sendo concessionadas, né? Temos algumas concessionárias aí estrangeiras, tem espanhóis, tem de outros países também, que estão vindo para cá e querem investir. E qual é o problema? Eles vão vir para cá, vão entrar numa concorrência, terão que prestar o serviço de acordo com o edital e a estrada continuará aqui, né? Não será diferente. Nós não estamos vendendo a estrada, nós estamos concessionando. No caso do FIAGRO, nem se concessiona. Na verdade, você cria um fundo de investimento aonde o dinheiro, isso está em bolsa, né? Nós temos aí quantas empresas brasileiras, inclusive empresas públicas como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que têm ações que qualquer estrangeiro pode comprar ações e ver se aqui vai aferir lucro ou prejuízo comprando essas ações. No caso do FIAGRO, não vai ser nada diferente. Qualquer estrangeiro poderá investir nele também. Essa foi uma observação importante que o senhor fez, que é em relação à aquisição de terras. Claro, são CNPJ, são empresas constituídas, e não, naturalmente, a pessoa física estrangeira, senão ela não poderia ter propriedade no Brasil, o que isto não é verdade, isso acontece. Agora, deputado, o senhor falou uma coisa importante aí, que foi a questão da infraestrutura. Quando a gente fala no desenvolvimento do setor agropecuário, necessariamente ele depende efetivamente da infraestrutura. Eu estava vendo um dado esses dias que mostrava que a ampliação dos portos do Arco Norte aqui no Brasil fizeram com que as exportações de grãos, principalmente aqui da região centro-oeste e norte do Brasil, elas se deslocassem já em 50% lá para os portos do norte e do nordeste do Brasil, que mostra aí toda a importância dos investimentos em infraestrutura. E aí entra uma matéria que ela é muito importante e que está em tramitação no Congresso Nacional e que é super polêmica, que é a questão do licenciamento ambiental. Esse tema
é um tema antigo no Congresso. O senhor acredita que é possível, de fato, avançar, mas avançar de uma maneira que seja, não consensual, porque isso me parece que é quase que impossível, mas que consiga colocar, consensual que eu digo não nos polos de discussão, mas que consiga ter um centro de debate construtivo e que, de fato, se possa tirar um texto que venha, ao mesmo tempo, permitir o desenvolvimento e preservar aquilo que nós temos de mais sagrado, que é, de fato, todos os nossos biomas, todo o nosso meio ambiente? Olha, Leandro, que bacana você tocar nesse assunto, sabe que a Frente Parlamentar Agropecuária agiu de forma contundente na condução desse projeto de lei na Câmara dos Deputados, que já foi aprovado, e agora está no Senado Federal, estamos lá já trabalhando também. Dentro da propriedade, os impactos do licenciamento ambiental, eles são muito pequenos mesmo. Você raramente precisa de licenciamento ambiental para produzir dentro da sua propriedade, a não ser que você vá fazer algum investimento, que haja algum impacto, por exemplo, vou fazer aqui um alojamento para suínos, um tanque de peixes, para a criação industrial, algumas coisas muito, uma agroindústria, né? Muito pontual. Mas a grande maioria, para criar gado, plantar grãos, tal, não precisa, com exceção, se eu não me engano, do estado de Minas Gerais, que tem uma legislação própria para isso. Agora, onde é que o licenciamento ambiental ele impacta? No custo de produção. O Brasil é um dos países com maior índice de custo de produção do planeta, se não o maior. Se nós compararmos os nossos dois grandes concorrentes de exportações aqui da América, que é a Argentina e os Estados Unidos, uma tonelada de soja dentro de um navio, seja no porto aqui do Paraná, o meu estado, no porto de Paranaguá, $440. Ou lá em Buenos Aires, na Argentina, ou em New Orleans, nos Estados Unidos, $440. Agora, o quanto é que custa para colocar uma tonelada de soja dentro desse navio? No Brasil, custa 80% a mais do que nesses países. Para você ter uma ideia, você citou o Arco Norte e os portos do Norte, não só os portos do Norte, mas também a ferrovia, a Ferrogrão, que vai até Rondonópolis, e de Rondonópolis vem até o Porto de Santos. Para você ter uma ideia, Leandro, olha só, aqui no meu estado, o estado do Paraná, nós somos o estado que está mais perto do porto, do maior porto exportador de grãos do Brasil, que é o Porto de Paranaguá, está dentro do nosso estado, portanto estamos mais perto, e a soja vale menos aqui no Paraná do que vale no Mato Grosso do Sul, do que vale no Mato Grosso, do que vale na região norte desse país. E já foi uma diferença muito grande em favor do Paraná. Por que a soja vale menos aqui? Pelo custo da logística, porque nós temos no Paraná uns modais engessados, ferrovias ineficientes e rodovias com pedágios altíssimos e totalmente ineficientes. Nós temos quase que a totalidade das nossas rodovias em pista simples, pagando os pedágios mais caros do mundo. Faz com que escoar uma safra a 300 quilômetros do porto valha menos do que escoar uma safra de Rondonópolis a 2.000 quilômetros do porto. Deputado, a gente está encaminhando já para o finalzinho do nosso programa, temos aí pouco mais de 2 minutos e meio, mas eu não posso deixar de dar uma palavrinha rapidinho com o senhor sobre essa questão dos custos de produção. O senhor falou logo no início, os custos estão muito elevados, o setor de frango está sentindo os efeitos, por exemplo, do preço do milho, do aumento do preço da ração, o setor de suínos também está enfrentando dificuldades muito elevadas, o setor de ovos, quer dizer, isso tudo está impactando, no final das contas, no aumento do custo do produtor, que não consegue repassar os preços para o consumidor. Eu sei que essa resposta ela exige uma elaboração maior, mas apenas para a gente tocar nesse assunto, o que poderia ser feito para que esse custo de produção pudesse ser contido em termos de aumento, impacto no produtor? Haveria uma possibilidade de se, de fato, tomar alguma medida para que o produtor pudesse ter um alívio nessa questão dos custos, nesse momento? Não só do aumento do preço da ração, mas também de fertilizantes, etc., que a gente tem visto. Veja, nós temos tomado esses cuidados. A Frente Parlamentar Agropecuária não está tão somente para cuidar do produtor rural, da porteira para dentro. Nós, por exemplo, temos uma discussão muito grande com relação ao Mercosul, onde um bem durável produzido no Brasil se compra na Argentina, no Uruguai, no Paraguai pela metade do preço. E de lá para cá traz-se o produto primário, produzido com os nossos bens duráveis, mais baratos do que sai vender aqui no Brasil, porque você tem um custo de produção menor e você traz para cá sem impostos.
Nós temos uma logística totalmente engessada, estamos cuidando disso. Nós temos no Brasil ainda algo que é um grande sócio do produtor rural, que é o spread bancário. O spread bancário no Brasil chega a 5% ao ano. O produtor rural vai lá e toma um crédito e vai pagar 7, 8% ao ano de juros, 5% é spread bancário. Diz o banco que isso é o risco que ele tem. Mas com o implemento do seguro rural, cada vez menos risco. Nós temos agora R$ 1 bilhão para a equalização do seguro rural, né? Então, a nossa busca aqui, Leandro, sempre pela redução de custo de produção, e é tirar esses sócios ocultos que tem. Tirando esses sócios ocultos que tem, nós vamos ter uma redução do custo de produção e vai chegar à mesa do consumidor produtos mais baratos. Lógico que você tem que olhar aí que teve uma alta de dólar, né? Agora voltou à casa dos 5, mas foi a quase R$ 6, uma alta gigante nos combustíveis, no aço, nos fertilizantes. Fertilizante quase triplicou o valor nos últimos 12 meses, né? Tudo isso impacta no custo de produção e impacta no valor do alimento lá na frente. E grão é alimento também para a proteína animal, né? Que é a principal base do alimento da proteína animal, que é a nossa mistura do dia a dia na mesa do cidadão brasileiro. Não há dúvida, deputado. Deputado, tem tanta coisa para a gente conversar aqui, demarcação de terra, essa questão do seguro agrícola, quer dizer, tem assunto que não termina mais, a gente não conseguiria esgotar no programa de hoje. Por isso mesmo, eu já vou aqui lhe convidando para uma próxima oportunidade para a gente, então, marcar um papo aí mais profundo. Tá combinado? Fechado, então. Deputado Sérgio Souza, muito obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Agro Mais Entrevista. Eu que agradeço, Leandro. Um abraço a você e a todos aqueles que estão nos assistindo. Um abraço para o senhor e para você que esteve conosco também. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer ter estado com você. Até mais. Tchau.